Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda a esta nossa conversa. Muito obrigada, é com muito gosto que aceito este Muito convite. obrigada por ter aceito este meu convite. Eu gostava de pedir que se apresentasse um bocadinho para as pessoas que nos vão assistir, conhecê-la um bocadinho melhor, todas aquelas pessoas que ainda não a conhecem. Fala um bocadinho sobre si. Ok, então eu tenho o nome de Cláudia, não é? Sou mais conhecida neste momento como a Cláudia, como carinhosamente me têm vindo a chamar um grupo que me segue. Eu, no fundo, eu considero-me uma alma, não é? A fazer a experiência na Terra, e considero-me uma luz ao serviço da luz de Jesus. É isso que eu faço. Porque acredito que essa luz está dentro de mim também, portanto, é uma colaboração, digamos, com uma consciência muito mais elevada, que eu busco sempre aprender, relembrar e fazer o meu caminho aqui na Terra, não é? De uma forma que eu, quando chegar ao fim, eu posso chegar onde à fonte outra vez e sentir que valeu tudo a pena, não é? Que fiz aquilo que havia cumprido previamente. Portanto, no fundo, o meu percurso tem sido sempre procurar relembrar de todas as formas possíveis o que é que foi que eu combinei, que é para ver se eu consigo fazer o que me propus a vir fazer desta vez, não é? Basicamente, eu já fiz tudo um pouco na vida, todo o tipo de trabalhos diferentes, etc. Nunca me encaixei muito, nunca me senti, nunca eu encontrei nenhum curso ou nada, digamos, na vertente normal, não é, da escola, etc., que me entusiasmasse. O que realmente me fascina, sempre fascinou, era a espiritualidade. Portanto, hoje eu estou a ter a oportunidade, hoje em dia a espiritualidade tem uma abertura diferente, não é? Maior. Já há muitos anos, desde os meus 20 e poucos anos, que eu tenho. Foi o meu reencontro com Jesus, no fundo, não é? Em que eu, numa sessão, aquela semente, aquilo despertou, e a partir daí, apesar de ter feito outros trabalhos ditos normais, onde adquiri experiências que me servem, eu decidi este último ano realmente abraçar definitivamente os meus dons, a minha espiritualidade, a minha criatividade e com isso ultrapassar muitos karmas que eu vim ultrapassar, não é? Nomeadamente o da comunicação, portanto, apesar de eu fazer lives e fazer coisas assim, é sempre uma angústia inicial, os 5 minutos antes de entrar, de aparecer, é sempre complicado. Pronto, já acedi a vidas relativamente a isso, já percebi muitas coisas, mas é para isso que eu tenho que os ultrapassar, portanto vamos embora. Estamos cá para Cláudia, isso. percebo isso perfeitamente, sinto exatamente a mesma coisa. Exato. E fico muito feliz que a espiritualidade seja uma prática diária na sua vida. Fico muito feliz por ouvi-la falar sobre espiritualidade com essa vontade. Esse é um dos principais objetivos das conversas com valor que eu estou a trazer às pessoas, porque eu sinto mesmo dentro do meu coração que as pessoas estão a precisar de ouvir falar sobre este tema de uma forma leve, de uma forma Completamente. serena, de uma forma normalizada, porque ainda há muito Mas é que nós tabu. não somos outra coisa, quer dizer, a espiritualidade é quem nós somos. E, portanto, o que é antinatura é nós não, nem sequer nos apercebermos disso, não é? Isso é que é antinatural, a meu ver, aos meus olhos, é simplesmente a minha verdade. E a espiritualidade é simplesmente perceber que nós não somos só um corpo, perceber que nós temos uma chispa de luz divina, uma essência que habita dentro do nosso peito, perceber que nós temos também uma criança interior que ela tem que ser resgatada para nós acedermos também, acendermos a essência. Nós não podemos ir para a luz se não levarmos, se não revisitarmos a sombra também, não é? E percebermos que estamos cá para trabalhar isso e que isso deveria ser a prioridade e que nós trocamos as prioridades, basicamente. E portanto a espiritualidade é só uma filosofia de vida, é um acordar logo de manhã, a primeira coisa que a pessoa faz, pelo menos para mim, é imediatamente ficar comigo. Ficar comigo. Pronto. E a partir daí, este ficar comigo vai-me dar já muitas dicas e esta ligação é a primeira ligação do dia. Depois é o telefone, depois é a comida para o corpo físico, etc. Mas esta conexão
é prioritário, tem que ser prioritário. Você disse aí uma coisa muito interessante, que foi esta ligação com o nós não somos só um corpo. Nós estamos todos nós habituados e este é um tempo de trazer informação, ou pelo menos assim eu sinto. E este tempo de trazer informação, cada pessoa, cada ser humano tem o seu próprio tempo de aceitar a espiritualidade na sua vida, que eu acredito que é algo que vai acontecer na grande generalidade das vidas, ou eu gosto de acreditar. Você estava a dizer isso e eu acho isso muito interessante, porque a grande maioria das pessoas não considera esta dimensão espiritual. O ser humano ele tem 4 dimensões principais, não é? Que é o nosso corpo físico, a nossa dimensão física, o nosso corpo emocional, que são as nossas emoções, o nosso corpo mental, a nossa dimensão mental, os nossos pensamentos, e a nossa dimensão espiritual. Elas são 4 e a grande maioria das pessoas só considera 3. Sim, é muito importante percebermos que nesse quarto, no espiritual, nós temos uma anatomia, não é, física, coração, pulmões, etc. E temos uma anatomia no nosso corpo que é a anatomia espiritual, que é o que faz este veículo de luz manter o seu equilíbrio. E essa anatomia está nos meridianos, que a medicina chinesa tradicional estuda há anos, e ela está também nos chakras. Portanto, esta anatomia espiritual tem que ser cuidada com tanta atenção e tem tanta importância ou mais até, ou digamos a mesma, do que a nossa alimentação, o que dormimos, o que descansamos, etc. E é importante sabermos quem somos, não é? Quanto mais nós percebermos destas camadas e quais são as necessidades de cada camada que nós temos, quais necessidades é que essas camadas têm, mais nós podemos chegar longe. E o que eu acho é que a espiritualidade, o que vai acontecer, aquilo que eu presinto, está bem? Eu não sou, é só a minha percepção, é que as pessoas estão-se a abrir realmente energeticamente muitos portais e as pessoas vão começar a despertar e vão começar a ter acesso a ver coisas que nunca viram e vão começar a abrir aqui coisas e as pessoas vão-se começar a assustar no sentido de vão ter que procurar isto, porque vão começar-se a perceber do mundo invisível que vai a pouco e pouco deixar de ficar assim tão invisível. E é por isso também que eu acho que falar-se sobre isto e cada vez haver mais terapias sobre isto e as pessoas, cada um no seu tempo, mas terem acesso a isto para quando isso acontecer, elas poderem se dirigir a mim ou a si ou a outra pessoa e nós dizemos, está tudo bem, eu já vejo isso há muito tempo, isso já me acontece há muito tempo, está tudo bem, é mesmo assim. Não nos disseram, mas estamos cá para cuidar daquilo que for. Eu vi isto, ouvi, porque vão ver, porque vão, em tudo, Cláudia, e na natureza então. Cláudia, acima de tudo, nós estamos cá para respeitar o tempo das pessoas, para respeitar o tempo que cada um precisa, com todo o amor e com toda a aceitação. Leva o tempo que levar, não há pressas. Sim. O céu não tem pressas, o céu não tem urgências. Eu agradeço a sua visão, eu partilho dela, mas hoje eu gostava que nós nos concentrássemos aqui um bocadinho num tema específico que é o luto, ou as perdas e o luto. Ajude-me a perceber, você com essa visão tão espiritualista, você com essa forma de viver a vida tão abrangente, com essa filosofia de vida tão bonita, ajude-me a perceber ao longo da sua vida como é que a espiritualidade tem ajudado você na sua vida pessoal e íntima a lidar com as perdas e com os processos de luto inerentes. É assim, Vera, eu por acaso sou uma pessoa que tenho tido sorte porque até à data eu tive algumas perdas, alguns lutos, mas ainda não foi aqueles lutos que eu sei que me podem completamente deixar no chão, não é? Mas sabendo dessa possibilidade e tendo essa possibilidade muito perto de mim, neste momento até de 2 pessoas que são pessoas super importantes na minha vida, quase que me tenho vindo a preparar para isso. Para mim é muito importante e sempre foi, é tão importante para mim saber como viver, como saber o que há do lado de lá depois da morte. A morte é um assunto, o luto, tudo isso é super importante para mim saber.
o que é que se passa do lado de lá, como é que isso processa, etc. Portanto, eu tenho estudado muito, muito relativamente a isso. Tive perdas também grandes de pessoas, mas para mim, e eu sou uma pessoa, eu sou muito chorona, eu fico mesmo devastada, e mesmo inclusivamente com lutos de pessoas, sei lá, relações amorosas, amigos que têm que ir para longe. Eu tive uma vida em que tive que mudar de repente, repentinamente, muitas vezes de país, de escola, de amigos, tudo, assim quase como uma raiz arrancada repentinamente, sem volta e sem me poder despedir sequer, e isso foi extremamente doloroso, não é? Porque Isso obriga a um processo de luto, não é, Cláudia? processo de luto imenso, e foi extremamente difícil superar isso, mas foi precisamente graças a isso que este meu caminho também se nasceu, não é? Mas Portanto, nesse momento difícil, Cláudia, nesse momento difícil, como é que a espiritualidade entra aqui para ajudar na sua vida? Ou como é que nós podemos ajudar as pessoas que nos vão assistir a encontrar na espiritualidade aqui o conforto que eu acho que a espiritualidade pode trazer, na sua opinião? para mim, o conforto vem do facto de saber que, independentemente das conexões que eu tenho aqui na Terra, família biológica, amigos, amores, tudo, por mesmo que esses laços sejam próximos, esses laços são inquebráveis, da mesma maneira que a minha conexão, a minha ligação ao divino é inquebrável, ela também é inquebrável com os entes queridos. Isto porquê? Porque o elo disto tudo é o amor. E o amor é infinito, e há laços, quando o amor está lá, nós nunca vamos perder essa pessoa de verdade. E depois, como também acredito, da mesma maneira que tenho uma família biológica, que tenho a minha família espiritual de origem, não é? Na fonte, portanto, é simplesmente uma passagem daqui para lá. Um dia vai ser a minha vez, mas as pessoas que foram, elas não caem no vácuo, nem no vazio, nem no nada, na minha maneira de ver, está bem? É ele que está lá a acolher, são todos os seres de luz, existem imensas hierarquias e hierarquias. Quem quiser aprofundar mais isso, está tudo um dos livros, é o livro Durante, tem todas as hierarquias angelicais, explica tudo dos universos, etc. Mas de facto é isso, é saber que é só uma passagem, é saber que às vezes o nosso corpo está a passar por uma deterioração de tal ordem que nós precisamos mudar de corpo, precisamos voltar com o corpo fresquinho, novinho em folha, porque a alma tem missões e coisas que quer fazer, e às vezes já não faz sentido daquela maneira. Cláudia, mas isso que você está a dizer, desculpa interrompê-la, Força. essa deterioração do corpo, isso é a morte para renascer, para podermos renascer, não é? Completamente. Eu acho esse processo maravilhoso e todos nós passamos por ele. Agora, nós não podemos esquecer, não é? E muitas pessoas que nos vão assistir, muitas pessoas ao ouvir-nos falar sobre isto, o primeiro pensamento que lhes vai surgir é no quanto é doloroso este processo de morte. Sim, é uma dor. Eu acho que o luto, a perda, não há uma dor igualável a essa, não é? Mas ela é inevitável. Não há como, ou seja, não é por acreditar em Deus, não é por estar na espiritualidade, não é por nada que nós escapamos das coisas. A espiritualidade e a conexão com Deus, Há ela muitas não pessoas que existe. pensam isso, não é? Ela não é feita. Se nós entramos aqui no sentido, eu vou fazer isto para nunca mais sofrer na vida, não neste planeta, isso não é possível. Não é possível. A dor faz parte, mas na dor, há uma frase que eu li há muitos anos, não sei quem escreveu, que é: a broken heart is an open heart, ou seja, um coração partido é um coração aberto. Nós às vezes precisamos mesmo partir, e este planeta é o único planeta onde nós vivemos as emoções, é o da dualidade. Eu não consigo saber o que é o amor se eu não souber o que é a ausência de amor. É quase por tentativa e erro, nós precisamos vivenciar os dois lados. O luto é extremamente doloroso, é um processo que precisa de tempo, não é para ser apressado. Todos nós, uns fazem os lutos mais depressa, outros menos depressa, mas quando ele é bem feito, e o que é ser bem feito? É chorar até à última lágrima. Pronto, mas basicamente ele é muito mais fácil para quem acredita
que não é o fim, não é? Porque não é de facto o fim. Querida, e aí na sua vida, como é que a espiritualidade traz conforto nestes momentos difíceis em que há vontade de chorar, em que há essa dor, em que há esse coração partido, não é? Porque tudo isso é verdade, tudo isso que você está a dizer é a mais pura verdade e todos nós, seres humanos, Sim, experienciamos a experiência da dualidade na Terra, que é o bom e o mau, sim, e o bom leva-nos a determinadas emoções e o mau leva-nos a outras. E a grande sim, maioria de nós, reencarnados neste momento, temos sim. todos uma tendência para agarrar as coisas boas e para querer que as más passem muito depressa. Portanto, nós temos uma E eu, tendência para negar a dualidade, para rejeitar a dualidade. Eu gostava de ouvir assim, como é que você, nessa aceitação toda dessa parte má, desse coração partido, o que é que lhe traz conforto nestes momentos? Que práticas é que você eventualmente pode usar na sua vida? Que exercícios, que sim. pensamentos? Ajude-nos a perceber. Então, essa história da dualidade tem sido sempre o meu grande calcanhar daqueles, porque até há muito pouco tempo foi mesmo onde eu resisti mais e onde eu mais discuti com Jesus, onde eu mais esperneei, onde eu mais às vezes levantava os punhos ao céu e dizia, eu não quero passar por isto, eu não quero viver isto, porque às vezes é tão... Isso é humano. Foi a minha zanga com Deus, foi relativamente isso. Eu não quero estar neste planeta, eu não quero conhecer a dualidade, eu não quero, esperneei muito. Quando é que veio a aceitação e onde é que veio o conforto para mim? Quando finalmente percebi, quando os meus dons, que há tantos anos me mandavam luzes, quando eu finalmente resolvi agarrar nos meus dons. Faz tudo valer a pena. Quando tu descobres realmente aquilo que vieste aqui fazer e que tens algo único, inimitável, que é só teu, que ninguém vai poder copiar, e que ainda por cima te faz tão feliz, tudo aquilo que tu passaste até à data é como se houvesse ali vale tudo a pena. Tudo, 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 tudo. E aí há a compreensão, há a aceitação, há o pedido de desculpa, há ter-me zangado tanto até hoje, e realmente percebes tudo. Ainda por cima, se isso te levar a tu conseguires ajudar outros corações que estão a passar por aquilo e que tu consegues, porque já passaste e saíste, e consegues passar esperança, e consegues passar luz, e consegues passar amor, e consegues fazê-los acreditar que eles também vão conseguir, vale tudo a pena. E foi aí que veio a minha aceitação total e a minha rendição total a esta dualidade. Cláudia, fazer-lhe agora uma pergunta difícil. O que é que ainda hoje faz com que você duvide dessa força toda que vive aí dentro? Inseguranças minhas ainda, penso que inseguranças minhas, só pensamentos e crenças ainda que eu preciso transcender, que eu preciso trabalhar em mim, é tudo de mim, não há nada de fora que me faça duvidar, é tudo interno, coisas ainda que eu tenho para trabalhar, por isso ainda aqui estou, não é? Coisas que eu tenho para trabalhar, para moldar, não é? Os diamantes só se formam sob extrema pressão, preciso aqui ainda de lapidar, e ao lapidar, e quando descobrir, vai ser mais uma coisa que eu depois vou poder trazer a quem ressoa com a minha energia, não é? Que venha ter comigo. Aliás, desculpa interrompê-la. Alguma vez passou pela sua cabeça que essas inseguranças que você sente, essas necessidades de lapidar aqui ou ali que todos temos, possa ter alguma coisa a ver com as experiências de perdas e lutos do seu passado? eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem a ver. Perdas e lutos grandes e também de vidas passadas, muito grandes. Memórias estão muito celularmente, estão muito aqui fortes, não é? Mas sim, e dos lutos também. E depois há sempre uma parte minha, eu não sei se é em toda a gente, mas em mim certamente, que tem medo de voltar a sofrer, não é? Em determinados assuntos. E que então é como se aquele campo fosse minado. Mas assim que eu tomo consciência dele, o meu trabalho, o meu compromisso para comigo lá está, é retirar tudo aquilo que me impede de amar, não é?
Quando o coração está partido, nós entramos no luto. Os meus lutos são muito longos. Eu demoro muito tempo a voltar a abrir certas portas, mas sei que as tenho que abrir. Então, nesse tempo eu tento entender, eu tento aceitar, mas não quero sair desta vida com nenhuma porta fechada no que diga resposta ao amor. Se eu puder, se isso me for possível, se eu tiver tempo e sabedoria para tal. Ok, mas às vezes ainda dá um medo, não é? Muito medo, muito medo. Muito medo, muito. Como Já é que tive. a espiritualidade, como é que a espiritualidade ajuda na hora do medo, não é? Na hora do vamos ver, como se costuma dizer, na hora do Sim, teste da vida, porque a vida está sempre a enviar-nos testes. sim, sim. Na hora do teste da vida, como é que a espiritualidade ajuda a si desse lado? É só ir para dentro, é saber, para isso eu tenho que acreditar, mas acreditar com todo o meu ser que dentro de mim é que está o refúgio, que é aqui dentro que eu vou encontrar o consolo. E quando eu entro dentro, por exemplo, a mim manifesta-se Deus e Jesus, não é? Um calor no peito, é mesmo um aconchego, é um quentinho. E então, quando tudo vai mal, é ir para este quentinho, é ir para este quentinho, é a meditação, é a sobriedade, é não. Quando é assim, o nosso ego tem tendência para ir para as distrações e tudo serve. Um telefonema, um anúncio, um não sei o quê. Eu, no meu caso, eu sou muito exigente comigo nesse sentido. Então, no meu caso, eu desligo tudo. Eu não estou disponível para nada nem para ninguém. Eu tenho que me impor mesmo isso. Não há telefones, não há nada. Se o mundo acabar, acabou. Mas eu tenho que desligar tudo. Fico completamente indisponível para o mundo de fora e entro no mundo de dentro. Às vezes, se eu fizesse isso logo, eu escusava de sofrer tanto. Mas de vez em quando ainda deixo que o ego me esteja aqui a distrair, mas cada vez é menos. Quanto mais nós entramos e quanto mais nos conhecemos, quanto mais nos ligamos, menos tempo demoramos depois a religar, não é? Portanto, é isso, Religar, é ir esse dentro religar que você fala, essa meditação que você fala, a meditação é uma prática diária na sua vida? completamente. Nem consigo imaginar de outra forma, não dá para ser de outra forma. E a meditação ajudou na sua vida, nesses momentos de lutos, nesses processos mais complexos que passou ao longo da sua vida? A Quando eu meditação estou, ajudou? quando estou em processo de luto, há alturas em que nada ajuda, é mesmo só ficar e sentir. Por exemplo, se eu estiver numa tremenda tristeza, eu não vou ouvir uma meditação. Eu não estou em condições para isso. Agora, música, sim. Música é uma medicina que na dor me ajuda muito. Música e arte, desenhar ou pintar. Isso sim, mas não quando estou ou muito perdida ou confusa ou em luto, em dor, não, nem a meditação, no meu caso, não é algo que eu faça. Não. Apesar de fazer todos os dias, imagine, se eu agora tiver uma notícia de um luto, eu não me vou sentar a meditar. Eu vou sentar, ficar com a minha dor. Isso também é uma meditação. O que é? É isso, é ficar contigo, não é? Música cura muito. Uma forma realmente de nós nos ligarmos à frequência da alma é simplesmente meter uns fones, fechar os olhos e se for para chorar e sentir a dor, sentir, e a música vai, o som, porque nós somos água, então aquele som vai fazer às nossas águas internas, vai fazer coisas, vai harmonizar coisas muito bonitas. Cláudia, é confortável para si contar-nos qual foi a pior perda da sua vida? Ai, deixa-me pensar. É assim, perda emocional ou perda de alguém? A pior da sua vida. É você quem decide. Eu tive muitas. Pior perda da minha vida. Se você fechasse os olhos agora, vamos fazer um exercício. Se você Sim, fechar os bora. olhos aí desse lado, Uhum. fecha os olhos. Eu vou fazer uma contagem até 4. E quando eu disser 4, você diz-nos qual é a imagem que está aí. Devagarinho Uhum. em 1, 2,
3, 4. Sim, tem a ver com a minha mãe. Deixa vir. Tem a ver com a minha mãe. É por questões de saúde, tem a ver com a minha mãe e tem a ver com uma situação de infância muito difícil que eu presenciei quando tinha 5 anos. E em que a minha mãe teve uma crise de nervos, ou mais do que isso, talvez foi para além disso, e via a ser levada pelos bombeiros em camisa de forças, arrancada, basicamente. Ela estava fora de si. Portanto, na altura eu tinha 5 anos e a minha mãe teve aos 17, portanto ela tinha 22. E pelas circunstâncias, eu senti, a minha avó teve que ir com ela na ambulância, eu não pude ir, e eu senti-me completamente desesperada e sozinha. E foi dos piores dias da minha vida. Ao longo da sua vida adulta, com certeza já teve a oportunidade de ir levar um bocadinho de conforto a essa criança. Caramba, eu trabalho com isso, não faço outra coisa. Aliás, foi graças à minha criança, eu devo-lhe tudo. Por tudo aquilo que eu faço, no fundo, foi precisamente, e é no sentido de a resgatar e de curar estas feridas, de as compreender, essa compreensão só é possível realmente se for vista do alto, não é? Com uma compreensão de outras vidas e com o amor de Jesus e de toda a equipe do céu, mas ainda dói, portanto, ainda dói, ainda por cima, porque ela também agora, recentemente, há 2 anos, adoeceu, portanto eu voltei a perdê-la de um dia para o outro. Fisicamente ela está cá, mas as faculdades físicas e motoras que ela tinha já não tem, portanto tem sido sempre um processo. Mas a criança interior é com isso que eu trabalho, e é precisamente porque nós só conseguimos ser, eu acho, eficazes e muito bons de alguma coisa se a conhecermos de dentro para fora. Não pode ser só de fora para dentro. E eu conheço, quando eu tenho alguém à minha frente numa consulta e quando eu tenho algum caso difícil de criança interior, eu posso ser praticamente, para já, aquela pessoa que está à minha frente e eu temos alguém comum, não existe outro eu. Se eu curar ali, eu estou a curar aqui e vice-versa, portanto aquela pessoa vem trazer cura para mim, eu venho trazer cura para ela também, ou pelo menos compreensão, aceitação, e eu realmente consigo, porque eu já tive acesso a níveis de dor inimagináveis para muita gente. E quando isso acontece, é uma coisa realmente, é um conhecer, é um lugar que tu já estiveste lá. Então, como já estiveste lá, tu também conseguiste sair e consegues fazer com que os outros saiam também. E sobretudo é perceber que apesar desse lugar horrendo onde estiveste ter existido, a mesma capacidade de dor que tu tens em qualquer circunstância, a dimensão da dor é a mesma dimensão do amor que tu és capaz de sentir. Eu só senti aquela dor também pelo tamanho do amor que eu tenho por ela. E não estamos a falar de apego, estamos mesmo a falar de amor, não é? Claro que ali também naquela situação também foi medo, não perceber, tinha 5 anos, não é? Pronto, e tive assim várias situações, digamos, súbitas e violentas, difíceis, mas tudo se supera e eu sou prova viva disso, não é? E portanto, isso é a minha matéria-prima do meu trabalho, portanto é maravilhoso. Este bocadinho da nossa conversa é de uma importância máxima para as pessoas que nos vão assistir lá nas suas casas. Que bom. Em primeiro lugar, quero enviar-lhe um gigantesco abraço daqui para aí, que tenho muita vontade de poder dar agora, de apertar bem com toda a força, porque era a vontade que eu tinha.
Obrigada. Abraço aí para si, por ter partilhado connosco este momento tão difícil da sua vida, e quero explicar-lhe porque é que acho tão importante isto que acabou de acontecer aqui. Sim. Enquanto você falava na perda da sua mãe, você emocionou-se, e isso diz-nos uma coisa muito importante sobre as nossas emoções. Independentemente de nós termos ultrapassado, independentemente do processo de luto até já estar terminado, independentemente do tempo que levamos para fazer este processo de luto, a emoção, ela é uma energia. E essa energia, a gente pode vazá-la, mas há um pedacinho dela que é nosso. E esse pedacinho dela que é nosso, ele fica cá dentro do nosso peito e ele vai continuar a trabalhar sempre que nós lá formos revisitá-lo. E há muitas pessoas que pensam que sempre que recordam o passado, um passado difícil, e choram ou se emocionam com essa memória, isso pode eventualmente significar que as pessoas não resolveram isso, ou que isso não está absolutamente em paz. E eu acho que você nos ajudou aqui agora a perceber que não tem nada a ver com isso, que nós somos feitos de emoções, que essas emoções são água, como você disse há bocadinho, e eu concordo, e que é isso que nos constitui, é isso que faz de nós especiais. Obrigada por ter mostrado isso às pessoas, porque uma coisa é nós mostrarmos e servirmos de exemplo, outra coisa é nós dizermos, isto acontece assim e na sua vida vai acontecer assado. Isto tem uma importância muito diferente de uma coisa para a outra. Está bem? Sim, Eu acho que este foi o grande momento desta nossa conversa. Meu Deus, E eu agradeço-lhe por isso. eu emociono muito, eu às vezes até emociono, eu tento sempre separar as coisas, não é? Mas já me aconteceu em plena consulta ter uma ligação com a essência da pessoa que está à minha frente tão forte, com a criança interior dela, que não tenho como não me emocionar, porque eu reconheço, há um reconhecimento. E eu não digo, eu realmente, eu não sinto que eu tenha tudo resolvido, não tenho de facto tudo resolvido, mas acho que quanto mais nós revisitamos este sítio, para já estamos a honrar a criança que levou com este embate, que eu fui, não é? E que existe ainda dentro de mim. Estou a honrá-la, estou-lhe a dizer que aquilo que aconteceu não vai ser escondido, não vai ser tapado, aconteceu sim, e que eu estou aqui para ela, E eu penso que quem chora, no fundo, neste caso, é a mesma criança interior que ainda talvez chora um bocadinho com isto, porque foram alguns episódios de facto difíceis de vivenciar, mas isso não faz de nós incapazes de ajudar as pessoas, antes pelo contrário, quanto mais nós vamos lá outra vez, seja connosco, seja com alguém que esteja à nossa frente, mais nós, é uma troca, lá está, nós curamos de um lado e do outro. É o curador ferido, como chama a astrologia, não é? Esse é o curador. Exatamente. O Quirón é super importante. Esse curador ferido é tudo. É realmente. Eu sonho com um futuro no qual as escolas e tudo isso vão pôr essas disciplinas todas como possibilidades para toda a gente. A meditação, a astrologia, tudo isso. Já estivemos mais longe. Eu sei, eu acho que nunca vivemos tempos tão livres nesse sentido e tão importantes e com tanta abertura como agora. Sinto-me uma privilegiada por estar viva neste momento no planeta. Você disse-me há bocadinho, eu queria terminar esta nossa entrevista só com uma última pergunta que me deixou aqui um bocadinho curiosa. Sim. Você disse há bocadinho, algures, que este seu despertar tem muito a ver com você ter aceitado em si os seus dons, aquela sua especificidade. Qual é o Sim. seu? Qual é o seu dom? O meu dom tem a ver com a criatividade, ou seja, eu tenho muitos dons no sentido, eu tenho um leque de coisas que eu sei fazer bem, eu consigo juntá-los e criar uma unicidade, mas repare, eu, por exemplo, eu posso fazer uma live de qualquer assunto, ou eu posso, mas isso, eu nunca sei, podem ver milhares de pessoas aquilo que está lá, não é? E elas podem pegar naquilo e podem ir tirar ideias, imitar, não sei o que, não sei o que mais. Eu própria, muitas das coisas que eu digo foram livros que eu escrevi, cursos que tirei, quer dizer, tenho sido uma aluna, não é, nesta vida. Portanto, agora,
nós precisamos todos é descobrir o que é que tu tens que ninguém te pode tirar. E são, por exemplo, os meus desenhos. Ok? Nos meus desenhos... Ai, desculpa, estou aqui a receber uma chamada. Só aqui a desligar o som. Tudo bem, tudo bem. Então, os meus desenhos são inimitáveis, o meu traço é inimitável. Okay? Quando nós vemos uma tela de um pintor, quer dizer, existem depois os profissionais que vão imitar, mas muito dificilmente, não é? Os textos, a maneira de escrever, por exemplo, pode ser inimitável. Então, o que todos precisamos descobrir, porque temos todos, é o que é que eu tenho que ninguém me pode tirar. Que ninguém me pode tirar. Porque, não é? O Criador, Deus, a todos deu uma coisa, algo que só tu fazes daquela maneira. Existem muitas pessoas a desenhar, mas ninguém tem o meu traço. Existem muitas pessoas a escrever, mas ninguém escreve daquela forma. E depois é isso, quando encontramos, e encontramos isso em todo lado, existe um selo pessoal, existem, por exemplo, vários canais de Jesus. Mas basta-me ler um texto, eu não preciso de ver, eu já sei quem é o canal daquele, porque apesar de ser a mesma energia, ele vai se manifestar com determinado canal de uma forma única, porque Jesus é um mestre assim, ele é dinâmico, ele surge sempre de formas diferentes, percebes? E é mesmo isso, portanto é isso, no meu caso é arte, a arte é única, a minha arte é única, ninguém sabe fazer igual. Exatamente igual ao que eu faço. Nem eu sei, eu nunca sei o que é que vou fazer, nunca sei. É todos os dias uma surpresa. Você dizia aí que Jesus é dinâmico. Jesus tem sido um mestre na sua vida, não tem? Completamente, ele é tudo para mim, tudo. Tudo para mim no sentido, nem consigo, é realmente tudo para mim, é tudo para mim. E é dinâmico e é todos os dias uma aventura, ele também às vezes é extremamente difícil porque para entrar Jesus o ego tem que baixar a bola, diminuir. Não podemos servir dois mestres, não é? Ou serves um ou serves o outro, os dois não dá. Então é um grande desafio. Foi sempre assim na sua vida? Começou cedo. A partir do momento em que eu sentia entrar a energia dele, mudou tudo, não é? E depois com o passar dos anos e depois com as novas ferramentas que eu fui adquirindo, cada vez foi crescendo mais, mas atenção, eu não estou lá, eu estou todos os dias com ele, cada vez, eu acho que ele sempre esteve, não é? Eu é que me vou abrindo cada vez mais a ele esteve sempre, ele é sempre inteiro, eu é que fui abrindo aos pedacinhos a minha confiança, o meu acreditar, a minha fé, e sobretudo o meu merecimento. Que o problema que eu tive e que muitas vezes temos é sentir que eu não merecia tal coisa. Não se sentir digno o suficiente. Exatamente. Mas eu sabia que a dignidade era algo que estava no meu caminho e está no meu caminho. E eu não vou deixar esta vida sem honrar isso, essa dignidade da alma. Não vou. E eu agradeço a sua dignidade, agradeço-lhe a sua experiência de vida, agradeço esta disponibilidade aqui para estar aqui um bocadinho nesta conversa comigo, que eu acho que foi muito importante, sobre perdas e sobre luto. Acabamos por falar um bocadinho sobre a sua história pessoal. Eu agradeço a sua honestidade e a sua transparência. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E já agora faço-lhe agora uma pergunta também. Não quer dizer porque é que escolheu este tema do luto? Não quer explicar o que é que aconteceu, como é que surgiu este convite, etc? Princesa, eu não explico, eu não escolho nada. Eu não escolho nada. Quem escolhe os temas, quem escolhe os rostos que eu trago para conversar comigo, é sempre o céu. Ok, era isso que... Sim, eu acho que também é importante todas as pessoas com quem eu falei e vou falar, e neste momento as pessoas vão ser todas, tudo será publicado e tudo será anunciado no tempo certo. Eu tenho já conversas de vídeo mais íntimas, lives em direto, já agendadas até o final de maio, neste momento.
Sim. Então as pessoas estão escolhidas, os rostos já me foram mostrados, o meu coração já aceitou, Ok. e na minha espiritualidade e na minha forma de viver a luz, a energia, essa energia tão bonita de Jesus que você fala, vamos trazer conversas bonitas. Que bom, que bom. Pois, ele é tão dinâmico que esse tema que ele escolheu para mim era a última coisa que eu esperava. E é por isso é que eu adoro tanto a mestria dele, porque é sempre uma surpresa e eu sou uma grande adepta das aventuras. E ter Jesus na vida é isso. Um dia nunca é igual ao outro. É só abrirmos para essa magia. Foi um prazer, muito obrigada por me O convidar. prazer foi todo meu, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu coração aberto, por estar aqui para falar sobre um tema que nem você sabia que íamos falar. Pois não. Obrigada pela sua ajuda, obrigada por este bocadinho, foi muito bom, obrigada. Obrigada, namastê. Um grande beijinho para si. Beijinho, Aquele beijinho. abraço que eu queria dar e Havemos de dar, havemos de dar, envio assim em luz havemos de dar, Vera. que eu sei que você sente, está bem? Haveremos de dar, sim, sim. Muito obrigada. Adeus, beijinhos.